Nós temos aqui um exemplo de 13,8. Como que eu transformo ele em fração, né? Eu vou pegar todo o meu número sem a vírgula e vou contar quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula. A quantidade que eu tiver de casas decimais é a quantidade de zero, tá? E sempre na frente do zero eu vou ter o 1, ok? Um outro exemplo, para que vocês possam entender. Eu tenho lá 0,91, né? O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o meu número que eu tenho aqui, tá? Ó, vou pegar esse número, ele vai ser o meu numerador, ok? E vou dividir por 1, né? Quantas casas que eu tenho decimais? 2 casas, não são? 1, 2. Então, eu vou colocar quantos zeros? 2 zeros. Transformei em fração, ok? Peguei o meu número decimal e consegui transformar ele em fração, tá? Um outro exemplo, vamos ver lá. 0,520. Eu tenho que transformar esse número em fração. Qual é o meu número? O meu número é 520. Vou transformar ele em fração. Eu tenho quantas casas, quantos algarismos depois da vírgula? 3, não é? Então, eu vou colocar o 1, sempre o 1, tá? E vou contar 3 zeros. Ok? Então, eu tenho 520 dividido por 1000, tá? Na página 197, nós temos lá na página 197 a comparação entre números racionais e a comparação entre números na forma decimal, né? Ao estudar a comparação entre os números inteiros, aprendemos que 0 é maior que todo número negativo e todo número positivo é maior que 0, né? Qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo, ok? Isso aí nós já vimos. Essas considerações também são válidas para analisarmos os números racionais, tá? Então, vamos lá agora. Comparação entre os números na forma decimal. Para saber se um número decimal é maior, menor ou igual a outro, começamos comparando nas ordens inteiras, né, dos números. Por exemplo, nós temos lá 3,45, ok? Eu tenho a minha ordem inteira, né? Ó, aqui é a minha ordem inteira, o meu número inteiro, e tenho a minha ordem decimal, tá? Aqui são os meus números decimais, ok? Aqui eu já separei. Agora, como que eu sei, né? Comparando as ordens inteiras dos números, temos que 3 é menor que 7. Por quê? Eu tenho outro exemplo lá, de 7,2, né? Aí ele nos fala assim, que 3 é menor que 7. Logo, né? Daí ele dá lá, logo 3,45
vai ser menor, né? Então, eu tenho lá que 3,45, ele vai ser menor que 7,2, tá? Ele nos traz esse exemplo na apostila. Aí depois nós temos lá na apostila 5, né? Seguindo lá os exemplos. Como a ordem inteira os décimos são iguais, analisamos a ordem dos centésimos, né? Então, assim, se eu tenho as ordens dos inteiros, eu tenho lá um exemplo de 4,256 e tenho lá 4,27, né? Como que eu vou saber qual número é maior que o outro? Eu tenho que analisar o quê? Né? A minha ordem, elas são inteiras, não são? Aqui eu tenho o inteiro, né? A minha casa decimal, a primeira casa decimal é igual a outra, ok? E aqui eu tenho a segunda casa decimal, ela é diferente. Qual que é maior? 5 ou 7? O 7. Então, o que acontece? Esse número de 4,256, ele vai ser menor que 4,27, ok? Porque 7 é maior do que 5. Se eu tivesse igual aqui 5 e fosse a última casa lá, eu iria ver qual o número meu que seria maior para definir qual é maior, qual é menor, ok? Dessa forma, nós vamos ver. Aí, depois lá, comparando. Comparação entre números na forma fracionária. Ao comparar duas frações, podemos encontrar os seguintes casos. Quando as frações têm denominadores iguais, basta comparar os numeradores, né? Por exemplo, eu tenho lá 8 sobre 10 avos e tenho 11 de 10 avos, né?